desafio é fazer com que essa comunidade confie no processo, confie que ela é capaz de negociar, né, com o proprietário. Às vezes você tem que harmonizar as próprias lideranças dentro de uma comunidade, porque os interesses políticos, as divergências entre eles, né, um grupo não gosta do outro por causa disso ou daquilo, porque não se entenderam numa determinada atividade. Então, você conseguir harmonizar esse grupo para que ele tenha uma voz para ele tratar com o proprietário já é um grande desafio, né? Mas isso é possível, porque você coloca a causa acima dos interesses divergentes, né? E isso, toda vez que você põe uma causa maior, e é o que nós estamos trabalhando aqui na Rio+20, né? Quer dizer, a causa acima dos interesses, é o que a gente gostaria que prevalecesse, né? A causa maior acima dos interesses individuais. Quando você faz isso, também na mesma escala, numa comunidade, é a mesma coisa. Você tem que colocar o interesse comum, né, para que eles se fortaleçam nesse interesse e negociem com o proprietário. O proprietário, ele tem que se colocar, porque normalmente o proprietário vem com aquele argumento, mas invadiram a minha propriedade, eu tentei muitos anos tirá-los de lá, aquele povo é assim mesmo, eles não vão pagar, né? Aquela história como se aquele povo fosse, né, não consegue se enxergar naquela mesma necessidade, né? Então a gente tem que mostrar, né, para o proprietário que podia ser ele, né? Que a vida podia não ter, né? Podia ter o colocado numa situação similar. E que o problema de moradia, de ocupação, de invasão, como eles chamam, o problema não é um problema gerado pela boa. As pessoas querem invadir a sua propriedade. Não. É porque a própria sociedade não permite, não cria mecanismos para que essas famílias, né, ocupem áreas regulares. Então, a especulação imobiliária, o proprietário quer esperar que aquele terreno valorize. Enfim, tem vários motivos pelos quais as pessoas acabam buscando essas áreas, que são áreas mais frágeis ambientalmente para morar. Mas a gente ensina para eles que a pessoa não está ali porque ela quer não, que se ela pudesse, ela ia estar num lugar melhor, né? Mas aí você vai dissolvendo a mágoa, né? E é um sentimento, né? Você vai dissolvendo aquilo no coração da pessoa, ela vai entendendo. Às vezes a população diz assim, aquele morador diz, eu não vou pagar porque eu já paguei para estar aqui. Bom, mas você pagou, por que você veio para cá? Porque eu paguei mais barato. Aqui era onde eu podia para comprar. Eu digo, porque você comprou a posse, agora você vai comprar a propriedade. Porque é a propriedade que vai te dar a segurança de você permanecer e poder ter poder agregar valor nesse esforço que você fez já de construir sua casa. E a pessoa vai entendendo essa linguagem, né? Mas eu não posso pagar. Eu digo, olha, talvez o senhor possa. Vamos ver quanto o senhor pode colaborar. E aí você adequa o mecanismo da negociação naquela direção. Quando você vai para o poder público também, para os técnicos e tal, quando a gente começou, era uma empresa particular entrando numa área eminentemente pública, né, de regularização fundiária, a gente enfrentava um baita preconceito. Esse povo está querendo ganhar, essa empresa está querendo ganhar em cima das mazelas sociais, querendo ganhar em cima de um problema da sociedade. E não entendia que, na realidade, é necessário ganhar. Se você não tiver como dar sustentabilidade para a tua operação, e a gente encontrou o mecanismo da empresa como uma forma de escalar, de dar sustentabilidade no modelo, porque a gente recebe um percentual daquilo que é pago por cada morador, né? E aí a gente faz uma composição com o proprietário, com a população, de forma que aquilo seja razoável para todo mundo, que seja justo para todos. Então, o desafio de convencer os técnicos, de convencer o governo, né, de mudar, agilizar essa burocracia de aprovação de projeto, convencer o judiciário também, né, do mecanismo, o Ministério Público, enfim, são tantos stakeholders que estão nesse processo nosso que às vezes as pessoas perguntam assim, vocês fazem tudo isso e ainda conseguem ganhar dinheiro? Porque realmente às vezes impressiona você ter tantas pessoas, né? Aí você tem que trazer uma concessionária para fazer a implantação de um saneamento, porque se você implantar o saneamento, a prefeitura não quer aprovar o projeto, né? Às vezes não, sempre a gente inclui valores dentro desse acordo
para que as pessoas montem a sede da associação de moradores, a gente encontra espaço, pede para o proprietário, depois que ele está mais harmonizado com o projeto, não, vamos deixar um lote, aquele lote que está vazio para se fazer uma sede de associação, vamos convencer a população depois que ela está mais engajada, vamos cobrar aqui R$1 a mais o metro quadrado para a gente juntar dinheiro para fazer uma sede da associação de moradores, né, fazer um equipamento comunitário para que vocês possam se reunir, possam atrair projetos de geração de renda. E as pessoas vão se convencendo de que aquilo é legal, né? Vamos incluir um valor aqui para que vocês possam investir naquilo que vocês quiserem, numa melhoria, numa área de lazer. E as pessoas vão, pô, é possível fazer isso? É possível, vamos reunir isso. Né? Aí a gente incentiva. Aí quando você fala nisso, a pessoa, não, mas o presidente da associação vai pegar esse dinheiro e vai gastar ele de qualquer jeito. Não, pode que não seja assim. Se a gente treinar essa associação para prestar conta, para saber gastar o dinheiro, para ter, né, ensinar as pessoas a votarem na diretoria da associação de moradores, a fiscalizarem através do conselho fiscal as suas ações, quer dizer, você vai dando cidadania, né, para aquelas pessoas, para que elas entendam, né? Porque assim mesmo como os nossos governantes, a gente fica torcendo para que eles façam a coisa direito e gastem bem nosso dinheiro, né? E a gente, às vezes, é mais difícil convencê-los de fazer certo do que a comunidade que está ali mais perto, né? Então, são todos esses desafios que, se a gente não tiver um ideal muito forte de transformação, né, a gente acha que não é possível resolver. Mas se você for passo a passo, você vai construindo uma comunidade mais fortalecida, você vai mais engajada na transformação, e esse processo, essa construção, né, é realmente o maior ativo que essa comunidade tem depois até do processo de regularização, porque isso permanece na comunidade. Talvez a regularização termine, né? Você consiga regularizar as casas, mas esse ativo, essa organização, esse fortalecimento, essa sensibilização, né? E o engajamento das pessoas nesse processo é que faz com que ela realmente, futuramente, crie outras oportunidades na sequência. Thank you. Great. Any questions? Anybody? Can you please pass the mic? Bom dia, meu nome é Estela. Queria perguntar para o André se as pessoas, elas normalmente, a fonte de renda delas, desses projetos que vocês têm, vem da terra que eles estão morando, ou se eles moram e, na verdade, trabalhar fora, uma invasão, tipo, perto de cidade grande, coisa assim. Como a gente trabalha só em área urbana, a renda das pessoas, vamos dizer, 70% do nosso cliente, ele tem a renda informal, né? Ele trabalha como empregado doméstico, como pedreiro, né? e na economia informal. Então, de alguma maneira, o que a gente faz não deixa de dar um crédito para ele, porque ele vai pagar aquilo de 5 a 10 anos, nós não fazemos análise de crédito de ninguém, né? Porque, enfim, ele está lá, ele precisa da regularização, e eu tenho que confiar nele que ele vai pagar, né? E então o aporte de recurso é com base no dinheiro que ele faz do dia a dia. Para você ter uma base, a média para você regularizar um lote está em R$10 mil, né? Em torno de $5 mil, vamos dizer assim, ele fazer e vai pagar isso de 5 a 10 anos. Isso está incluído o nosso trabalho, está incluído a indenização do proprietário, está incluído o dinheiro para fazer as melhorias habitacionais. Só que ele, muitas vezes, já construiu ali uma casa que vale $10 mil, $20 mil até, né? Que vale uma casa que R$20 mil, ele vai botar R$10 mil num prazo de 10 anos, né? Ele vai colocar aquilo. Então, o que acontece? Só que a valorização daquele ativo, né, aquele ativo não vale os 20 que vale a casa e mais os 10. Ele passa a valer 50, 60 depois que estiver regularizado. Porque aí a infraestrutura entra, aquilo começa a se desenvolver. Então, para ele é uma forma, e aí o Hernando de Soto, né, que é um economista que estuda, né, e que fala muito sobre a questão da regularização fundiária, ele coloca que existem ativos existem ativos mortos nos países de desenvolvimento, existem ativos mortos
que pertencem às populações de baixa renda de mais de 9 trilhões de dólares. Então, quer dizer, todo esse ativo, na medida que você vai regularizando, ele vai te permitindo você continuar alavancando o capital. Né? Ele tem um livro que fala o Mistério do Capital, que na verdade ele coloca essa importância da regularização fundiária para inserir as pessoas ao capital, né? E para as pessoas efetivamente se desenvolverem, se inserirem no capitalismo. Então, só que a gente faz isso de uma forma que eu acho que é uma equação que, um pouco do que nós estamos falando aqui, o fato de a pessoa, ela se inserir, faz muita diferença. Porque uma coisa, e isso o Orlando Soto teve experiência no entorno de Lima, né? Ele é um peruano, na época que ocupou o Ministério do governo do Peru, ele fez isso em larga escala no entorno de Lima, né? Mas nem sempre você fazer isso de uma maneira, você doar essa regularização, você simplesmente regularizar, o meu entendimento é que simplesmente regularizar não significa que a pessoa vai se inserir no capital. Porque você fez isso de uma maneira sem a participação dela. E no momento em que ela tem que contribuir, ela que vai se inserir pelo que ela conseguir gerar de recurso, né? Isso que faz com que ela, dali para frente, continue se inserindo e vá buscar outros mecanismos para continuar o seu progresso e o seu desenvolvimento. Então, eu acho que esse é um grande elemento, a contribuição da pessoa nesse processo, eu acho que é chave para essa transformação. Olá, bom dia. Meu nome é Sharon. Tenho também uma pergunta para André, usando um exemplo daqui do Rio. Eu trabalhei no programa UPP Social da ONU Habitat e você tocou o assunto já, mas que muitas vezes quando tem uma regularização nas favelas, como a água, a luz, etc., tem um custo. Antigamente as pessoas não pagavam e de repente as pessoas começam a pagar. Tem taxas sociais, sim, mas eu acho que é vinculado também, porque aqui no Brasil o salário mínimo é muito baixo mesmo e não é um salário com que você pode pagar tudo. E eu acho que a classe média, como o Vishnu já falou, está aproveitando disso, porque tem pessoas que estão morando numa forma informal, que não estão precisando pagar, mas eles conseguem sobreviver com um salário mínimo. Então, é a classe média que, na verdade, está aproveitando desse salário mínimo e, com esse salário mínimo, não dá para pagar todas as contas. Então, você já tocou o assunto, dizendo que as pessoas que você faz uma negociação, paga o que você consegue pagar, mas eu acho que não é mais importante também de dar uma olhada nisso. É uma coisa que você não pode mudar para amanhã, mas também tocar o assunto do salário mínimo. É um salário que não dá para pagar as contas numa forma normal, como a classe média faz. Isso é a primeira pergunta. A outra coisa é que o que eu estou vendo aqui no Rio também, as favelas, em geral, como na Zona Sul, ficam nos morros. Quando você vai regularizar essas casas, significa também que depois pessoas podem comprar. Viram casas valorizadas, especialmente para os estrangeiros que gostam de morar no morro, ter uma vista legal sobre a cidade, mas está perto da praia também. Então, o que vi também, bastante em Vidigal, que tem estrangeiros, em geral, comprando casas dentro das favelas, porque as casas agora são regularizadas, tem como comprar, etc. E o que acontece é que o morador que foi lá, que teve uma vida dura, construiu uma casa, só chegou a ter um salário mínimo, agora vai para Realengo para construir nova casa e quem ganha essa casa regularizada, linda e tudo, é a pessoa que compra por um preço que é ainda baixo para ele na Zona Sul. Então, você está encontrando esse problema também em Curitiba? Como você vê uma solução para isso? Olha, eu posso falar uma coisa que talvez não seja assim uma opinião comum, né? Mas eu tenho uma opinião em função. Essa questão do pagamento, né? Primeiro que as pessoas, como são assalariadas, as pessoas nas quais eu trabalho não ganham um salário mínimo, vamos dizer assim, né?
E o brasileiro, como outros, o indiano, o mexicano, enfim, mundo afora, eles têm uma capacidade criativa de ganhar, de fazer dinheiro, de ganhar dinheiro. E são muito criativos para fazer isso. Então, a questão do salário, na realidade, é uma base. Na medida que a pessoa se regulariza e paga, algumas pessoas dizem, pô, mas aí ela vai ter que pagar água, vai ter que pagar energia elétrica. Será que ela está apta a se regularizar de forma, né, tanto o seu próprio título, quanto se regularizar dentro do sistema, né, capitalista, né, parar de usar gato, né, e pagar energia elétrica formalmente, e pagar água, né, também. Enfim, eu acho que no momento em que ela e isso eu percebo nas áreas, o progresso que essa organização, esse movimento faz com que a pessoa contribua, isso traz um progresso interno, uma força interna em que ela vai e consegue se inserir, ela consegue ganhar mais, ela consegue ir para frente. Né? Porque essa matemática não é bem assim, ela ganha tanto, vai gastar isso com isso, aquilo. A pessoa, no momento em que ela começa a se empoderar da capacidade de se transformar, ela vai buscar outros meios de ganhar mais e daí se formalizar, porque ela se sentiu cidadã, ela se sentiu parte, como a gente faz mesmo. A gente hoje está ganhando um tanto, aí já está pensando no jeito de ganhar mais. Né? Então, isso acontece de forma até natural e a gente percebe. Eu não tenho pesquisa nessa área porque a gente está tão focado e o nosso recurso financeiro ainda não é suficiente para manter, de fazer estudos específicos dentro da área, mas eu percebo que, por exemplo, quando a gente começa a trabalhar numa área, o nível de emprego das pessoas empregadas dentro daquela área aumenta. Né? O processo de regularização, a necessidade da pessoa ir buscar recurso para pagar o processo e para se inserir no trabalho, faz com que a pessoa se progrida do ponto de vista financeiro. Então, essa matemática não é exata, ela realmente é impulsionada pela necessidade e pela força que a pessoa ganha na contribuição desse processo. Em relação à questão da regularização e das pessoas poderem comprar, eu contestei um pouco isso, né, porque eu vi, por exemplo, numa época, na Prefeitura de São Paulo, não agora, em outra gestão, as pessoas fazendo um esforço enorme para regularizar determinadas áreas, o próprio poder público, né, desapropriando áreas e regularizando, e dando concessão real de uso, que é um título que é precário, né, não tem o mesmo valor da propriedade. Então, aí eu perguntei assim, bom, mas se vocês fazem todo esse esforço em desapropriar a área, em parcelar esses lotes, por que entregar a concessão real de uso? Por que não vai mais além e entrega a propriedade? Mas se eu entregar a propriedade, essas pessoas vão vender os seus lotes. Eu digo, mas se eu posso comprar, se eu posso ter algo, eu posso vender, por que outra pessoa não pode? Por que será que aquele pobre não pode ter esse discernimento em relação a isso? Porque, como você falou, pode um estrangeiro ir lá e comprar aquela vista que a pessoa tem lá, mas talvez o cara queira vender aquela vista para morar mais longe e conseguir comprar 5, 6 carrinhos de cachorro-quente para ter para se tornar um empresário, entendeu? Ou para conseguir gerar mais renda, né? A gente não pode considerar que as pessoas pobres, esse tipo de proteção, visão protecionista, na realidade, eu acho que tem que ser reavaliada. Né? Essas pessoas têm consciência, né, é muito raro encontrar dentro da cidade pessoas que não têm consciência do que vale. Se o estrangeiro vier oferecer, não, por 10 mil eu não vendo por 40. Se quer essa vista aqui, é 40. Porque o cara está pensando, com 40, tudo bem, vou morar lá na Zona Norte, mas eu vou poder comprar um táxi, fazer não sei o quê, gerar mais renda com o meu negócio. Então, esse ativo, isso inserir a pessoa no capital, porque ela, com aquilo, no momento que você regularizou, você inseriu ela no capital. Agora, o que ela vai fazer com aquele capital que ela vai gerar, em função daquela regularização, ela pode fazer uma coisa que a gente não está nem pensando que seja ótima para ela. E que aquela vista onde ela está, entendeu, seja menos relevante do que ela gerar mais recursos em outro aspecto. E talvez um dia poder comprar essa vista de novo em outro lugar. Então, esse discernimento, deixa para ela que ela sabe o que fazer. Né? Essa é a minha visão. Alô?
Bom dia, meu nome é Nuno André Patrício, sou arquiteto, estou trabalhando aqui no Rio de Janeiro há cerca de um ano em favela. Estou trabalhando com o Jorge Maia Joreg, que fez Teleférico do Alemão, Parque de Manguinhos, etc. E estou bastante assustado com o panorama aqui, bastante mesmo, sobretudo por duas coisas. São dois modelos e eu acho que os modelos estão completamente falhados, os dois. O primeiro modelo de cidade que vocês estão propondo aqui. Não ouvi falar nada de modelo de cidade. Ouvi falar de housing, casa, que tudo bem, é um pequeno problema numa coisa muito mais vasta, que é as pessoas precisam de cidades, as pessoas não precisam só de casa. Porque se fosse um problema de casa, o orçamento militar indiano com certeza resolveria os 25 milhões de casas. Com certeza. E se consegue construir pura e simplesmente casa. Casa não é difícil de construir. Se houver interesse político, se constrói casa. Mas é em que cidade? Segundo é o modelo da propriedade privada que a gente está incentivando e que é um modelo, o André falava que é muito ativo, que estava fora do capitalismo. Verdade, nos últimos 30 anos, as instituições financeiras mundiais conseguiram tirar os tais 30% do salário da classe média ocidental, ou seja, Europa, Estados Unidos. As instituições financeiras conseguiram isso. Os 30% do salário que as pessoas ganham foram para as instituições financeiras. Neste momento, as pessoas estão ficando sem casa. E sem dinheiro. E as instituições financeiras faliram e são os governos que estão indo atrás, pondo dinheiro nas instituições financeiras. Então, quais eram os três passos? Os três passos eram saving, credit and subside. Os três. As pessoas que conseguiram poupar algum dinheiro, pediram crédito e depois o governo teve que ir atrás de subsídios, subsidiando os bancos. É esse, ou seja, o modelo que vocês estão planejando para a casa, para a classe pobre, foi o que falhou na classe média ocidental. Foi exatamente o modelo que falhou na classe média ocidental. E agora o que eu vejo é, bom, se acabou esse mercado, né? As pessoas já não têm mais dinheiro, estão ficando sem casa, as instituições financeiras, bom, esse mercado já acabou. A gente já não pode vender 3 casas para as pessoas, a gente já vendeu carro, a gente já vendeu avião, barco, a gente já vendeu tudo. Bom, mas espera aí, há muita gente que está fora do capitalismo. Vamos ensinar o capital a essas pessoas? Peçam empréstimos. Então, é esse o modelo, são 2 modelos aqui que eu estou questionando. O modelo de cidade e o modelo da propriedade privada. É esses os modelos que a gente vai replicar agora apenas aos pobres? É isso? Obrigado. Sure. I just want to address the issue of cities, and then maybe I'll pass it on to Andre and others. So the issue of cities is that, one, they're already living in the city. All the people whom we are talking about are already living in the city, right? And most of the times, at least in Indian perspective, they all have access to sanitation, they have access to water, they have access to electricity in the slums, right? Not 100%, but majority of it, they have access to electricity and sanitation. And That's not a city. okay, so City, it's not just the basic needs. You have to have leisure, public education, sure, culture. sure. So that's one of the problems of the assistance programs. They only care about the basic needs. So poor people has to be happy with water, sewage, and school. I'm sorry, I didn't want to. Okay. No, I agree with you. What I'm trying to say is that they're already part of the city, right? Now, whatever you're mentioning about, they want culture, they need to be part of a much bigger environment, it's going to happen. But we are addressing the fundamental need right now. One of the fundamental needs, as we all know, is housing, right? Now, housing as an infrastructure need is absolutely needed for you to become part of a city, to be recognized as part of a city. Do you agree with me? If you don't even have housing,
nobody recognizes you as even a citizen of the city. Just to give you an example, let's assume you are in a slum. Even though you have electricity connection, tomorrow the electricity is stopped. Do you have a right? You don't have a right to go and say, I need electricity in my slum, it's not coming through. Because you are not even recognized as a citizen of the city. You are not owning the land. You don't own the house. So you don't have access to even the basic services. I agree with you that, beyond that they have to be part of a city, they need culture and all that, but the fundamental need itself is not there. That's how we are working on. So we are working on making sure that at least the fundamental need is met. And once the fundamental need is met, then they ask for it, they demand for the other things, and they build it themselves. One of the things, Francisco can comment on this is communities, the minute you give them enough power, they know what they want surrounding that. So one, the infrastructure of the city, when it comes to the city planning, the urban planning, is done by the developments what we are coming to. And then they build their own needs around it. That's what I say. You want to comment on that? Yes. Let's put an example that we live in Mexico. In November 2007, mud tsunami flood a huge community in Chiapas, southeast, called Nuevo Juan de Grijalva. That's the Rio Grijalva, one of the main rivers in Mexico. They get flooded, the community disappears. That's it. They don't have a home, nothing at all. So a completely new city was built and was called New Rural City Juan de Grijalva. Was at the top of the river instead at the bottom of it. So the community everything was provided with social housing production. All the people work for the production of the material, work to build the roads, work to build the house, work to build the school, the theater, and there is a 5-story building, all built out with compressed earth block. The first level is the library, the second level is connectivity, the third level it's capacitation, the fourth level it's workshop like this, and the terrace, it's a cafe. And it has been amazing how the community that was with nothing got together to work and provide all the things that you are saying. They have now culture, connectivity in the middle of the Sierra of Chiapas. You can imagine the middle of the Sierra of Chiapas is easy. It's like the Amazonian, something like that. And now they have entertainment, they have culture, they have spaces for the kids, and they build everything. So that was my concern and my insistence in social inclusion. We can't take the antique ways of provide a solution for the housing or for the city and try to perform them as well to the community. It is not. Please stop trying to build cities of millions of people. Have proof that doesn't work. The community is there, and the community has been excluded from development, has been excluded for entertainment. No, they are poor. They don't want to go to the cinema, or they don't go to the cinema. No, because they don't have a cinema. That's it. The cinema is 2 hours away, and $5 of public transportation to get to the cinema. It's more expensive than the ticket. So if you provide social inclusion, each community will have the way to develop according to their needs, according to what they really want to for there and for the kids. And it has been proven. Now, and if you go, Vishnu was in Tlatlacutepec 2 years ago. If you go now, it's another world. With the visit of Vishnu, there were chickens all around and goats, and was something very rural. Now it's not a city, it's a community, but they have everything they
wish for, everything they want to, and everything was done with social inclusion and with credits and with help and with subsidies, but was not the antique model that we want to build a city and all you need is this. No, it was not. It's what you need. And social inclusion, it's like when you left your cars into your key and you slam the door with the safe on. The problem is there. The problem is inside the car, the keys are inside, and the solution is also there. That's the community and that's social inclusion. They have the problem and they must be part of the solution. If you exclude it and you say the mortgage just work like this, entertainment just work like this, public services work like this, it's not going to work at all. We need innovation. We need new expectations that come from the bottom up. Bem, como o tema, né, é moradia cidadã, a gente está falando de moradia. Eu entendo que essa moradia cidadã é uma moradia integrada na cidade e acho que o trabalho de formalização, de regularização fundiária passa por você, quer dizer, ele vai chegar nessa integração. Tanto que quando você faz um projeto urbanístico para poder regularizar uma área, você está planejando como é que um ônibus vai passar lá dentro daquela área, como é que você vai levar a infraestrutura, quer dizer, você está integrando aquilo à cidade. Então, eu acho que o tema que a gente está abordando é totalmente as células mais problemáticas de uma cidade são as áreas de favela, assentamentos precários, né? E uma cidade só funciona bem na medida que consiga curar esses lugares, né, e integrá-los né, de uma maneira orgânica à própria cidade. Agora, quando a gente fala da inserção da questão do capital, por exemplo, no meu modelo eu ainda não consegui que as instituições financeiras financiassem os meus clientes, porque se eu conseguisse isso, eu conseguiria avançar muito mais rápido. Mas quando a gente, eu acho que as 3 ferramentas aqui que a gente está apresentando, quando você está a fim de resolver uma coisa, você tem que buscar os elementos que a sociedade te permite fazer. Já chegou em áreas, por exemplo, onde que o governador do estado ia lá, uma semana antes, ia lá dizendo que ia dar tudo de graça para as pessoas, né? E no dia seguinte, quer dizer, na semana seguinte eu ia lá fazer reunião com as pessoas para fazer essa mediação, e as pessoas diziam assim, olha, eu prefiro esse modelo que você está falando, porque mesmo que o governador esteja aqui dizendo que vai dar tudo de graça, eu já estou cansado disso. O outro governador também falou isso, né? E o outro também, nós estamos aqui há 10 anos nessa situação, esperando que alguém venha resolver. Então, eu estou cansado. Como é que deixa eu pagar? Eu quero saber como é que eu pago para poder ter isso na minha vida e parar com esse esgoto aqui na frente da minha casa. Eu quero pagar por isso. Então, eu acho que se a gente pode pagar por isso, por que o pobre não pode? E ele não pode não porque ele não quer, é porque ele não tem um mecanismo que vai fazer isso. E a gente conseguiu, nessas áreas de assentamento precário, criar um mecanismo onde ele possa pagar efetivamente e, a partir disso, ele consiga ter se apropriar disso. Agora, eu vejo o modelo do Helmut Yunus, por exemplo, né, do microcrédito produtivo, quer dizer, ele conseguiu tirar a gente da miséria, né, quantos milhões de pessoas em função de mecanismos de mercado. Agora, não quer dizer que não é por causa disso, de você utilizar esse mecanismo, que eu vou concordar que os bancos, vamos dizer, que existe equanimidade, que não existe supervalorização do lucro. Isso são doenças da nossa sociedade que nós temos que curar. E eu acho que situações, essa postura tua, né, também de contestar isso, é útil também, porque nós temos que fazer com que as pessoas enxerguem o que estão fazendo, né, e não desequilibrem esse nosso sistema como ele está hoje. Agora, não é por causa disso que eu não vou poder, que eu tenho que usar são esses elementos. E se eu vou tentar conseguir de um determinado banco um recurso, e eu acho que vocês enfrentam isso, no momento que você vai buscar no mercado alguém para te financiar o teu cliente, né? Ele vai te dizer qual é a taxa, e você tem que pensar qual é quer dizer, não é nem você pensar, você pensa também, mas o teu cliente, a pessoa que você está querendo ajudar, você tem que pensar, bom, isso vale a pena para você? É melhor você viver nessa condição ou é melhor você pagar essa taxa, a princípio, até a gente poder melhorar isso depois, né? E as pessoas às vezes preferem aderir, porque estão cansadas de esperar.
Então, eu acho que quando a gente desce mesmo lá na favela, põe o pé no barro e vai perguntar para aquelas pessoas o que elas precisam, elas querem uma oportunidade. E aí, para a gente fazer essa oportunidade, tem que ser com os elementos que a gente tem hoje. Porque se a gente pensar no mundo utópico, um dia nós vamos chegar, que os bancos entendam isso, aquilo, não sei o que, a população vai continuar esperando. Né? O modelo capitalista é o modelo que a gente tem. Ou a gente pensou, a humanidade chegou até aqui, pensou em uma coisa melhor, ou aplicou determinadas coisas e não conseguimos resolver, né? Voltamos para ele. Né? Quer dizer, acho que por enquanto, o estágio que é a evolução humana, né? Dessa nossa evolução, o capitalismo é o que tem se saído melhor, né, dos modelos. Então, vamos tentar aprimorá-lo, vamos tentar chegar numa evolução e tentar integrá-lo, quer dizer, fazer com que as pessoas possam ter, porque é bonito no capitalismo no momento que a gente quer comprar uma coisa, quer comprar um carro, não sei o quê. Vamos fazer os outros também, lá de baixo, também ter esse mesmo acesso a esse crédito também, como a gente está aqui no desafio de dar crédito para essas pessoas e fazer as pessoas se inserirem no capital. Porque aí a gente vai evoluindo isso até chegar num outro modelo, né? Quem sabe a humanidade consiga ter um modelo mais equânime, mais harmônico, que a gente consiga evoluir. Mas são os elementos que a gente tem e a gente tem que trabalhar com eles para a gente viver nesse mundo real e tentar ajudar de maneira efetiva essas pessoas.